Olá, pessoas, como estão todos? Voltando aqui para mais uma aula de anatomia animal 1, né? Dando continuidade ao estudo dos ossos, osteologia. Nós vamos começar hoje, passar hoje, ao estudo do membro torácico. E o que seria o membro torácico? O que é que vocês acham que é o membro torácico? A gente viu que no esqueleto a gente tem o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. A gente terminou o esqueleto axial, né? Cabeça, coluna vertebral, costelas e externos. E hoje a gente vai dar início ao estudo do esqueleto apendicular, que é formado pelos membros torácicos, ou seja, os membros que estão inseridos no tórax do animal, que nós poderíamos chamar para os quadrúpedes de patas dianteiras, né? Patas anteriores, membros anteriores, e o membro pélvico, que seriam os membros posteriores, os membros de trás, digamos assim, do animal, tá? Que está na região pélvica, inserido na região pélvica. Então, hoje nós vamos falar do membro torácico, né? Que é exatamente os membros, né, que são pares, que estão inseridos no tórax do animal. Então, seria o que a gente chama popularmente de patas dianteiras, certo? Esse membro torácico, ele é formado por regiões, tá? A gente vai chamar da região do ombro, braço, antebraço e mão. Então, falando do ombro, né, quando a gente pensa no ombro de um ser humano, por exemplo, a gente tem um ombro completo, né, onde a gente tem um cíngulo escapular completo. Esse cíngulo escapular é formado pela escápula, coracoide, osso coracoide e clavícula. Na maioria dos animais que nós estudamos, os animais quadrúpedes domésticos, nós não temos essa formação de escápula, coracoide e clavícula, tá? Nesses mamíferos quadrúpedes, nós temos apenas a escápula, e é esse o primeiro osso do membro torácico que nós vamos estudar, a escápula, tá? Nas aves, também ocorre o desenvolvimento completo do cíngulo escapular. Nas aves, nós vamos ver mais na frente que o cíngulo escapular é formado pela fúrcula, pelo coracoide e também tem a presença da escápula. Então, vamos começar o estudo desse membro com a escápula, que é o único osso que forma, digamos, o ombro dos mamíferos quadrúpedes. Então, aqui nós temos, né, uma escápula, nós temos a vista medial, é para vocês lembrarem, né, o que é a vista medial, e a vista lateral dessa escápula, tá? Então, a escápula, como todos os ossos que nós vamos, né, estudar daqui para frente, como nós vimos lá nas vértebras, né, tem estruturas que caracterizam esse osso, tá? A escápula, ela é um osso plano, né, como a gente pode ver, ela é larga, comprida, mas ela tem uma espessura, né, pequena, então a gente diz que é um osso plano. A gente pode, né, comparar, parece até um pé de pato, né? E essa escápula apresenta o que nós chamamos de acidentes ósseos, né? Estruturas que dão característica a essas escápulas. E essas estruturas
nos permitem distinguir, por exemplo, uma escápula direita de uma escápula esquerda, tá? As estruturas, por exemplo, a espinha, né? Espinha escapular. A espinha está na região lateral, do lado lateral, né? Na vista lateral da escápula, e não na medial. Então, quando eu vejo, identifico a espinha no escápula, eu sei que é a vista lateral dessa escápula. Já na parte medial, né, a gente tem a fossa escapular. É um afundamento aqui nessa região, ela é mais, né, afundada. O colo, na verdade, aqui está apontando para essa região, mas o colo é esse estreitamento aqui, tá? Então, aqui é o colo da escápula. O processo coracoide é uma estrutura do qual, nos animais que têm o símbolo escapular completo, né, aqui é um resquício do osso coracoide. A cavidade glenoide é onde essa escápula vai se articular com o próximo osso, que é o húmero, tá? Então, essas estruturas nos permitem identificar que se a escápula, né, a gente está tendo uma vista lateral ou uma vista medial. Mas na frente a gente vai entender melhor isso. Aqui é a cavidade glenoide, né, naquela região mais distal da escápula, né, que vai se articular com o próximo osso, que é o húmero. E aqui a gente está tendo uma vista medial, mais uma vez, dessa escápula. É essa estrutura aqui que vai se fixar, né? Que vai se apoiar na região torácica do animal. E essa escápula, ela é fixa, né, no animal, digamos assim, ela fica fixada no animal apenas por musculaturas que vão se sobrepor, né, sobre essa escápula, fixando. Ela não articula com nenhum osso, né, só com o húmero, para dar continuidade ao membro, mas nessa região mais proximal, ela não se articula com nenhum outro osso. Ela fica fixa, né, no animal, só através de musculatura. Aqui a gente tem uma vista lateral de uma escápula, tá? A fossa infraespinhal, que é, né, de um lado da espinha, e a fossa supraespinhal, tá? A fossa infraespinhal e a fossa supraespinhal. Mais uma vez, né, no caso aqui, escápula de bovino e equino, fossa infraespinhal e fossa supraespinhal. Então, diante dessa presença dessas fossas, a gente já sabe que aqui é a vista lateral, por causa da espinha. Essa fossa é a infra e essa é a supra. Então, aqui a gente está falando de uma escápula esquerda. Por que ela é uma escápula esquerda? Quando a escápula se articula com o húmero, ela faz uma angulação em que essa fossa fica inferior à fossa supraespinhal. Por isso esse nome, infra e supra. Vamos ver no próximo slide que a gente entende isso melhor. Então, aqui mais uma vez aquela imagem, no caso medial, né, em que a gente tem essa angulação que eu falei, e a gente vê aqui a região medial, mas na região lateral a gente vai ter desse lado aqui acima a fossa supraespinhal e a fossa infraespinhal, tá?
Então, esse aqui, no caso, é um membro direito. Então, a escápula direita. Aqui, nós temos o símbolo escapular, né, de uma ave. No caso, as aves, como eu falei anteriormente, elas têm o símbolo escapular completo, formado pela fúrcula, né, esse aqui é uma fúrcula de galinha, o coracoide e a escápula. Então, elas têm, assim como os primatas, né, os humanos, o símbolo escapular completo, tá? Nos mamíferos quadrúpedes, não existe esse símbolo escapular. Os mamíferos quadrúpedes possuem apenas a escápula. Tá? Então, aqui a gente tem nessa ave o coracoide, que é o osso 18, a escápula e aqui a fúrcula. Desculpe, esqueci de apontar. A gente tem a fúrcula, a escápula e o osso coracoide. Então, mais uma vez, a fúrcula, o osso coracoide e a escápula aqui, no caso 3, o 4 e o 19. Então, a próxima região é a região do braço. O braço ele é formado por um único osso, um osso longo, né, que nós vamos chamar de húmero, tá? Nas aves, esse osso representa o maior osso da asa, tá? Lembrando que nas aves, esse membro torácico, que a gente chama de pata nos quadrúpedes, são as asas, né? Então, aqui a gente tem um húmero bovino, tá? Esse húmero vai se articular com a escápula por essa região da cabeça do húmero. O húmero ele tem um aspecto de um osso que foi torcido. Tá? A impressão que a gente tem por causa dessas estruturas, as tuberosidade deltoide, né, ele aparenta um osso que foi torcido. E essas estruturas, né, a tuberosidade deltoide, tuberosidade redonda, esse osso acaba tendo essa característica devido à musculatura que se sobrepõe sobre ele. Então, durante o movimento do animal, né, ele cresce se movimentando e essa musculatura vai moldando esse osso, né? E dá essa estrutura e essa característica de torcida pelo tipo de movimento que é feito pelo membro, tá? Então, a tarefa de casa de vocês é exatamente estudar esse osso, essas estruturas, né? Que a gente chama de acidentes ósseos, principalmente os que estão relacionados às articulações, tá? As articulações, no caso a cabeça do húmero, é onde ocorre a articulação com a escápula, lá com a cavidade glenoide da escápula, né? Aqui na região, isso na região proximal. Aqui na região distal, nós temos a fossa do olecrano, tá? Que é onde vai haver a articulação com o próximo osso, que é o rádio e a una, e exatamente nessa fossa é onde vai se encaixar o olecrano, tá? Que é uma estrutura da una, do próximo osso, rádio e una. Estava lembrando de mais alguma coisa para dizer? Essa aqui é uma vista caudal, tá? Onde a gente vê a fossa do olecrano e a cabeça do húmero. E aqui é uma vista cranial, né? Onde a gente vai enxergar
aqui a cabeça do úmero, né? A gente não enxerga, mas enxerga o tubérculo maior e menor, e esse sulco é intertubercular. E a tróclea, né? Na região medial, o capítulo na região lateral, tuberosidade deltoide na região lateral e a tuberosidade redonda maior na região medial. Então, se aqui a gente tem uma vista cranial, a região medial e a região lateral, esse húmero aqui é de qual membro torácico? Respondam lá no Google Classroom, nos comentários, tá? Esse húmero é um húmero esquerdo ou um húmero direito, pelo que vocês estão vendo, né? Vista caudal, vista cranial, lateral, medial. Então, esse húmero é esquerdo ou direito? Vou deixar aqui a perguntinha para vocês responderem lá no Google Classroom. Vou botar lá nas atividades. Então, o húmero, como eu falei, ele vai se articular com o próximo osso, né? Os próximos ossos, na verdade, rádio e una, tá? Então, a gente tem aqui o húmero. Aqui faz aquela angulação que eu falei com a escápula, né? E também tem essa angulação que é feita com o rádio e a una, no caso, ok? Nessa tela, nós temos o número de 3 espécies diferentes para, né, a gente fazer uma comparação. No caso, o gato, o cão e o suíno, né? Se a gente comparar o número do suíno com das outras espécies, né, como bovino e equino, então a gente vai ver que é um número com bem mais estruturas, mais acidentes ósseos, né, do que o do cão e o do gato, como vocês vão ver na próxima tela. Então, aqui o número do bovino e o número do equino, né? Então, nas diferentes espécies, eles são ossos parecidos, mas tem algumas particularidades que faz a gente reconhecer quando é de uma espécie ou de outra, né? Na verdade, para reconhecer, tão rápido, olhar o número e reconhecer, normalmente um anatomista que trabalha com isso, estuda isso, tem mais facilidade, né? Do que a gente olhando de primeira vez assim, é difícil diferenciar. Mas existem algumas estruturas que caracterizam, né? Se a gente olhar aqui a crista do húmero do bovino, né? É diferente da crista do húmero do equino. O húmero do bovino tem mais aquela aparência de um osso que foi torcido, mais até do que do equino, tá? Ou do que das espécies anteriores, cão e gato, principalmente, né? Que não tem essa aparência desse osso retorcido, tá? Então, algumas características fazem com que a gente consiga diferenciar uma espécie da outra. As aves, apesar de serem tão diferentes dos mamíferos, elas também têm, né, estruturas ósseas semelhantes, tá? Então, aqui, o osso 10, né, o osso que está sendo apontado como 10 é o número de uma galinha, que forma a asa da galinha. Aqui, no caso, o osso 21, né, apontado aqui, é o número da galinha. Então, a gente vai dar uma pausa agora, né? O próximo vídeo que eu postar para vocês vai ter a continuação dos ossos do membro torácico, tá? Então, até a próxima e bom dia para todos.